Então, agora a gente vai dando continuidade. Eu gostaria de chamar o Diego, biólogo, coordenador dos trabalhos de campo de levantamento de fauna, e o William, também da parte de levantamento de fauna. Fizeram um trabalho aí de campo com a gente, na época pelo Fauna Florensis. Eles vão fazer a apresentação aqui. Bom dia a todos. Diego. Bom, muito bom dia a todos. Meu nome é Diego, eu sou biólogo, trabalho como consultor autônomo, né? Fiz um trabalho aqui no ano de 2012, junto com a equipe da Fauna Florensis, uma consultoria que se estabeleceu aqui na região na época. E eu vou trazer para vocês um pouco sobre os resultados que nós tivemos com o levantamento de avifauna e também de mastrofauna, ou seja, de mamíferos de médio e grande porte. Nós não tivemos tempo hábil para se debruçar sobre os pequenos mamíferos, porque esses animais também são de suma importância para uma avaliação ecológica. Porém, o levantamento de pequenos mamíferos ele envolve técnicas invasivas, ele envolve técnicas de captura e marcação, e muitas vezes marcação desses animais. Então, como nós tivemos um tempo reduzido, procuramos por trabalhar um levantamento rápido, que contasse apenas com métodos de registro não invasivos, que significam métodos que não envolvem a captura ou a marcação ou nenhum tipo de contenção física ou anestesia do animal. Tá? Então o nosso trabalho está pautado nessa linha de coleta, de amostra, uma amostra feita por uma avaliação rápida que envolveu métodos não invasivos para o levantamento de avifauna e mastrofauna de médio e grande porte. Por favor. Bom, isso é um pouco do nosso roteiro de apresentação, né? Vou trazer um pouco sobre as justificativas e as motivações que nos deram pano de fundo, né? Para se debruçar sobre esse trabalho aqui na Avemo Verde, escrever um pouco a nossa forma, como o Rodrigo colocou aqui com extrema didática e delicadeza todas essas questões. Eu acho que isso foi muito proveitoso, porque nesse momento vocês vão ter uma informação muito complementar ao que o Rodrigo trouxe aqui na apresentação anterior. Um pouco do nosso método, né? Então, vou explicar para vocês como foi aplicado isso, os nossos resultados e o que eu considero como mais importante, né? Quais são as impressões que se tiram de um trabalho como esse. Então, quais são os esforços de conservação que nós podemos tirar desses relatórios. Bom, um pouco sobre a nossa equipe, né? Eu, William e Samantha somos os representantes aí do grupo. Infelizmente a Samantha não pôde estar aqui hoje, né? Mas trago aqui os seus sentimentos. Aos nossos colaboradores, que foram de extrema importância, tanto no referencial teórico, como também em análises, né? em discussão, na elaboração das nossas considerações. E também vamos lembrar dos nossos assistentes e auxiliares de campo, pois sem eles nada disso seria executado. Próximo. Bom, vamos lá na introdução, né? Por que escolhemos esses animais? Então, por que escolhemos estudar aves mamíferos de médio e grande porte? Hoje em dia, a comunidade científica entende que quando você faz um levantamento de médios e grandes mamíferos, quando você se debruça em cima de mamíferos e aves, isso pode ser utilizado para uma avaliação ecossistêmica. O que é isso? Uma avaliação ecossistêmica através de um indicador, ou então de alguns indicadores, você traçar um padrão de qualidade para aquele determinado ecossistema. Então, a comunidade científica entende que mamíferos de médio e grande porte e as aves são um instrumento de avaliação, principalmente aonde eles coexistem. Porque em determinados fragmentos, como mais uma vez o Rodrigo bem colocou, mamíferos
não coexistem com aves. Por que isso? Porque esses fragmentos eles não estão conectados a outros. E mamíferos não voadores precisam de fragmentos interconectados. Esse vai ser um assunto que a gente vai levar mais para frente, mas a nossa discussão é justamente essa. Onde existem mamíferos e aves ao mesmo tempo, onde elas coexistem e onde elas não coexistem. E quais são os motivos dessa não coexistência desses dois grupos. Outro conceito de subimportância, né, para a utilização desses grupos de animais é porque dentro da cadeia trófica, ou seja, dentro de toda a teia alimentar de relações entre espécies intraespecíficas, os carnívoros eles promovem um tipo de controle sobre o ecossistema. A ausência desses animais, a ausência desse nível trófico dentro de uma cadeia, ela implica no desequilíbrio. Porque os mamíferos, principalmente os carnívoros de grande porte, ou de médio porte também, como os felinos menores, eles são extremamente eficientes no controle de pastadores, ou então que podem causar um desequilíbrio por predação, por herbivoria. Então esses animais são responsáveis por esse controle. E também sobre os mesopredadores, que são na verdade os pequenos mamíferos, os pequenos felinos. Na ausência desses animais, drásticas alterações na comunidade podem acontecer. É um pouco intrínseco, mas ocorre da seguinte forma: você tendo uma cadeia alimentar completa com todos os seus níveis, significa que você tem disponibilidade de alimento para todos os grupos que ali existem. Caso haja uma falta ou uma lacuna de nível trófico dentro de um ecossistema, você vai ter um desequilíbrio. Mais uma vez, esse efeito ele influencia perturbações no ecossistema, que causam cada vez mais um distanciamento de um estado equilibrado, de uma floresta que está plenamente propícia a se desenvolver e atingir os estágios mais avançados na sua evolução. É claro que também o grau de ameaça desses animais e o seu apreço humano na caça são também justificativas para se utilizar esses grupos. Outro critério que eu coloquei na introdução para nós é que, hoje em dia, não há uma forma eficiente e rápida de se estudar um ambiente como a ave verde, com toda a sua extensão, sem essa ferramenta moderna que é o sensoriamento remoto, ou então o uso de técnicas de geoprocessamento, nas quais nós podemos reconhecer o ambiente sem estar nele específica ou fisicamente. Então isso hoje nos dá uma extrema capacidade, né, de trabalhar essas informações sem estar nelas, ou então previamente ao esforço de campo. Isso é muito importante, porque existem custos para colocar técnicos nos fragmentos, fazê-los percorrer uma área tão extensa como é a APA. Então você faz uma análise prévia utilizando essas ferramentas de geoprocessamento e traz, né, uma grande contribuição para todos os trabalhos. Bom, um pouco do contexto regional da área, né? Todas as informações estão no relatório, né, que nós elaboramos, e muitas delas compiladas na revista. Então, primeiro, os fragmentos de Embu das Artes fazem parte do Cinturão Verde. O que é isso? O Cinturão Verde, como exposto aqui na apresentação anterior, existe a região metropolitana de São Paulo, ela é aquela grande mancha cinza, né, ou roxa, com aquela característica de doente mesmo, né? Então é uma área que ela empurrou os fragmentos de mata para o seu entorno. Então esses fragmentos de mata em volta da região metropolitana de São Paulo, elas formam o que a gente chama de cinturão verde.
que é, na verdade, um local, o refúgio dos serviços ambientais que nós temos para quem mora na cidade. Senão, todos os nossos mananciais estão no cinturão verde, todos os sistemas de abastecimento estão no cinturão verde, uns que, é claro, extrapolam esse cinturão, vão mais para o interior, como o próprio sistema Cantareira, que vem do sul de Minas Gerais. Mas, em geral, o cinturão verde ele é o que nos abraça, é o verde que nos abraça. E essa região nossa, Embu, ela é a parte oeste do cinturão verde. Ao norte nós temos o Parque Estadual Cantareira, Jaraguá. Ao leste nós temos as matas de Mogi das Cruzes, Suzano, até Guararema. Ao sul nós temos o Parque da Serra do Mar, o Parque da Serra do Mar, Parelheiros, são áreas de mata. E a oeste, o que nós temos a oeste? A oeste nós temos Embu, nós temos a Reserva Florestal Morro Grande. Porém, esses fragmentos eles são muitas vezes pequenos. Nós não temos grandes fragmentos dessa região, a não ser, claro, a Reserva Florestal Morro Grande. Isso quer dizer o quê, Diego? Quer dizer então o seguinte: maciços florestais da APA são tão importantes, né, que você não é possível pensar nesses fragmentos fora de uma área protegida. Não existe uma forma de analisar esses fragmentos e da importância deles para a fauna se eles não fossem uma área protegida. Somente através da proteção, da criação de unidades de conservação, é que nós temos uma efetiva manutenção dos corredores ecológicos e dos fragmentos florestais. Tá? Não existe ainda no Brasil uma forma aplicável de proteção das florestas que não seja através da criação de unidades de conservação. Pelo menos nenhuma que seja testada. O histórico de criação de unidades de conservação ele não é antigo, mas ele também já não é tão novinho, né? Nós temos aí as principais unidades de conservação do estado de São Paulo criadas a partir da década de 60 e 70. Então, já não é tão novo, né? Muitas unidades de conservação já têm os seus 50 anos, mas ainda existe muito para proteger. Uma questão importante do contexto regional é essa conectividade. Eu vou mostrar uma carta daqui a pouco para vocês que vai justamente, esse ponto foi o nosso ponto, nossa questão hipótese. Existe ou não conectividade? A conectividade ela é ou não efetiva? Como podemos fazer isso? O método vai mostrar. Comparando áreas, utilizando uma ferramenta estatística de comparação de áreas. Por fim, funciona como uma grande matriz. Isso quer dizer que a Reserva Florestal Morro Grande e os fragmentos do entorno, ou seja, a APA e o verde, na verdade são um núcleo, uma matriz de Mata Atlântica, uma matriz de espécies silvestres que promove o fluxo de animais e plantas com os fragmentos existentes na APA. Trouxe aqui uma citação da escritora Kátia Mazei, do Estudo Florestal, que coloca o seguinte: corredores utilizados pela fauna, né, esses corredores entre a Reserva Florestal Morro Grande e a APA, eles têm um desenho geométrico que permite que haja fluxo de animais. O desenho geométrico, o que significa isso? Nós temos um ponto núcleo, uma área protegida de grande tamanho, outras áreas de menor tamanho, sobre outros níveis de proteção, mas que estão estabelecidas através de uma rede. E é essa rede que precisa ser mantida, para que haja os resultados que a gente tem aqui. Não adianta você ter um fragmento de mata como a Reserva Florestal Morro Grande e não ter nada mais no seu entorno. Os fragmentos que estão isolados, com o aumento desse isolamento, com certeza não encontraremos as espécies que a gente encontrou. Quais são os impactos da fragmentação, né? Bom, o desmatamento, a fragmentação de florestas é o que hoje em dia afeta mais a fauna. A caça, tá? A caça, vamos dizer, pô, mas e a caça? Não é a caça que mata bicho? Mas não é ela a principal
principal responsável pela perda de diversidade biológica animal nas florestas, e sim o desmatamento. É a perda de hábitat, e não em si a caça. Porém, a fragmentação dos ambientes, ela prejudica a qualidade de todo o ecossistema. Não só daquele fragmento em si, mas dos seus adjacentes. Porque existe um efeito muito importante quando se fragmenta uma floresta, que se chama efeito de borda. O que é o efeito de borda? Você tem uma floresta em estágio médio, como o Rodrigo colocou, uma floresta que se desenvolveu, e você corta ela, secciona ela, para qualquer fim, para a construção de uma linha de transmissão de energia, para a abertura de uma nova rua, ou para um parcelamento do solo, para um loteamento. Quando você promove essa fragmentação, você induz o efeito de borda, que é nada mais do que uma indução ao retrocesso na regeneração daquela floresta. Então, quando nós abrimos uma via em uma estrada, isso pode ser uma trilha, tá? Mas, numa análise mais detalhada, a abertura de uma rua ou de uma via numa floresta, ela implica nesse efeito e com certeza vai alterar toda a estrutura da floresta. Então, esse processo, ele causa mudanças na organização do novo fragmento, dentro de uma escala espacial e temporal. Então, temporalmente, a fragmentação de uma floresta, ela vai causar impactos à fauna e espacialmente também. Como eu disse, é um efeito de borda. Esse é o... Esse é o principal problema dos fragmentos da África Verde. Porque com o aumento da ocupação e a abertura de novas vias, você vai ter um aumento do efeito de borda. E os fragmentos que hoje são classificados como secundários, eles têm o seu futuro aí, a possibilidade de se tornar pioneiros, ou uma grande calculeira. Claro que isso vai envolver também fiscalização para que isso não aconteça, mas esse efeito ele é recorrente. Bom, a paisagem, Então nós partimos também, como eu disse, das ferramentas de autoprocessamento para se fazer uma análise da paisagem natural no local. Bom, eu trouxe aqui umas citações, principalmente do expoente, na pesquisa do estudo da paisagem, pesquisador do laboratório da USP, que é o professor Jean Paul Metzger. Ele traz esses postulamentos, um pouco adaptados aqui para a nossa realidade. A ecologia da paisagem, ela tem uma abordagem geográfica, uma abordagem ecológica e a associação dessas duas. Então, geograficamente, o que ele quer dizer, professor? Olha, a paisagem ela é o resultado da influência do homem. Nós não podemos também querer que a paisagem seja livre do efeito humano. E ela tem um componente ecológico, que é os atributos daquela área, a importância das relações daquela área para a conservação biológica. E nós temos ainda uma terceira abordagem, que seria a biogeografia, que seria aí a relação do componente geográfico com o ecológico, e é essa relação, é essa associação de componentes que, na verdade, modifica a paisagem. Bom, o crescimento da região metropolitana é um testemunho vivo dessa modificação da paisagem natural. São Paulo fez 459 anos, se não me engano, 459 anos. Aquela imagem que nós tivemos aqui da região metropolitana, nós vamos ter um aqui também, ela não existia. Há 460? 460, Obrigado. 460 anos atrás, aquela mancha urbana cinzentada ou roxa adoentada, ela não existia. Então, os fragmentos eles vinham desde a região litorânea até o interior de São Paulo.
Então, o crescimento da nossa região metropolitana é um testemunho dessa modificação da paisagem, né, ao longo do tempo. E o efeito, o que nós estamos fazendo hoje, é medir o efeito dessa modificação da paisagem em cima do cinturão verde. Então, como o cinturão verde responde, ao longo desses 460 anos, à modificação da paisagem natural. Por fim, né, os impactos urbanos, eles podem ser estudados através de um método comparativo que traga aí, uma observação de como as classes sociais se distribuem no espaço urbano. Por quê? Se você puxar o histórico do centro da cidade de São Paulo, você vai ver que ali houve uma espacialização da classe social. Antes aquilo era uma área nobre. Então, com o decorrer dos anos, a disponibilidade de serviço, os serviços ambientais, a qualidade de vida, ela vai mudando. O que acontece? As classes sociais vão se espacializando no ambiente. E hoje nós temos qual padrão? Nós temos um padrão de periferia. Nós temos um padrão de ocupação da periferia por aqueles que carecem de serviços. Então essa é uma forma de estudar os impactos ambientais urbanos. Bom, essa carta aqui, elaborada também no nosso trabalho, né, durante o trabalho, mostra que em roxo, em marrom, o limite da APA em verde, em verde escuro aqui a reserva florestal bem grande, a grande massa urbana, né, grande mancha urbana consolidada, região metropolitana, e nós temos esses fragmentos verdes claros, que são, esse material foi tirado do inventário de vegetação nativa, inventário florestal de vegetação nativa do estado de São Paulo, elaborado pelo Instituto Florestal. Esses fragmentos, o que isso transparece para nós? Bom, apesar de existir uma mancha urbana consolidada a leste da APA, né, Tabuão aqui, nós temos duas imersões, duas inserções de urbanização no município de Embu das Artes. Uma leste e sul e uma que vem a oeste, mais no município de Cotia. Então, fora essas duas inserções, né, de ocupação urbana, nós temos fragmentos de vegetação nativa que se interligam, respeitados um certo grau de interligação. A gente tem que entender que uma floresta conectada à outra não significa árvores por todo o percurso, mas existe uma matriz. Uma matriz tem que ser permeável. O que significa isso? Entre duas florestas, é melhor que se tenha um talhão de eucalipto do que uma ocupação urbana. Para a fauna, para o fluxo de fauna e também, é claro, para a dispersão de sementes, é muito mais proveitoso que entre fragmentos de mata nativa nós tenhamos ou mata nativa em estágios mais pioneiros, ou não tenhamos ocupação urbana consolidada. Isso sim é uma matriz permeável. Isso sim vai dar fluxo, vai dar deslocamento para a fauna. Agora, aqui, nessa porção, por mais próximo que esses fragmentos aqui estejam, esses dois fragmentos estejam, por mais próximos que eles estejam, eles estão muito mais separados do que esses aqui, por exemplo. Porque aqui nós temos, entre fragmentos, nós temos outras formas de uso do solo que não implicam em impermeabilização, em abertura de vias, todas essas formas de ocupação que a gente tem na zona urbana consolidada. Próximo. Então, um pouco sobre a área, né? A APA ela se posiciona aí na porção noroeste, né, do município, praticamente 22% da área municipal. Isso é
ou seja, quase um quarto do município de Embu das Artes é área protegida. A área de proteção ambiental é uma área protegida. Ela não tem uma categoria de proteção integral. Ela é uma categoria de uso sustentável. Isso nos faz pensar que é possível ter ocupação urbana, ter ocupação humana no local. Não se, o que se propõe, né, o que se traz com a luz de todos, não é necessidade de se colocar portões em todos os fragmentos e cercas elétricas, e sim de se ter nós temos uma APA, nós temos uma área de proteção ambiental, uma unidade de conservação de uso sustentável, que pela sua categoria, pela sua classificação, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação permite a ocupação urbana, mas pede o quê? Planejamento. Ela obriga que se tenha planejamento. Porque sem um planejamento, sem um zoneamento, 22% da área do município, é claro, tendem a passar. A gente sabe, né, que hoje em dia as ferramentas de fiscalização e a especulação em si no território ela é muito grande. Então o que nós temos aqui é uma possibilidade de planejamento, uma oportunidade de planejamento ambiental, socioambiental. Um pouco das características climáticas, né, climáticas do local. Essa é uma classificação aqui utilizada, né, na pesquisa. Então nós temos aqui uma característica subtropical, chuvas abundantes no verão, temperatura média anual 17,5. Isso é baixo. Isso é baixo. A temperatura média da região metropolitana é em torno de 22 graus. Isso significa o quê? Significa que nós temos aqui, assim como todas as áreas do cinturão verde, que pertencem ao cinturão verde da região metropolitana, nós temos aqui os ares condicionados da região metropolitana. Então, quem mora aqui desfruta desse serviço ambiental que é o controle de temperatura. A vegetação, eu não vou me debruçar muito, o Rodrigo fez uma excelente palestra, né? Então, é uma floresta umbrófila densa, uma floresta verde, sempre verde, características de transição com a floresta estacional, que é uma fisionomia, né, de vegetação que é mais comumente encontrada no interior. Existe uma hipótese, né, de que essa região fosse um antigo refúgio alto-montano, onde esse caráter ecotonal ele se estabeleceu ao longo, né, de milhares e milhares de anos da evolução, né, da floresta, da evolução do território em si, né, levando aí para uma escala geológica e evolutiva. Nós temos essa hipótese, né, de um local que abriga uma riqueza de espécies de fauna e flora tão grande, por ser uma região ecotonal. E também vale lembrar que os fragmentos de Embu das Artes e os que vão ao sul em direção a Morro Grande são, na verdade, o portal do Vale do Ribeira. Então, a região metropolitana, nós vamos ter um mapa mais para frente, vocês vão ver que ela tem aqui na porção oeste, sul-oeste, né, o portal do Vale do Ribeira, o portal da vegetação que nos leva ao Vale do Ribeira. Tá, então aqui só um pouco mais detalhado, né, a localização da APA, o município e a mancha urbana. O que é bom levar dessa imagem? Eu coloquei a hidrografia, nós colocamos aqui a hidrografia para a gente ter uma ideia de que a APA ela é, na verdade, um grande dispersor de águas. Ela verte tanto para o município de Cotia quanto para os mananciais daqui do Embu mesmo. Então ela é, na verdade, um grande dispersor, um grande divisor de águas, apesar de não ser um divisor de bacias, mas é um divisor de águas. E isso, essas áreas elas têm esse papel. As áreas de floresta elas têm um papel importante na produção de água. Né? A água não nasce em árvore, mas sem árvore não se tem água.
foi feito esse mapa? Você sabe? Esses mapas, isso, relevo. Eu não sabia que chega a esse exagero de se fazer esse levantamento. Isso, essa carta. Conhecer todas as grotas. Isso. Essa carta é uma carta feita. Esse material é feito, como eu disse, com um material de imagem de satélite. Você faz um tratamento das imagens e consegue extrair aí as grotas, né, como o senhor bem colocou. E esse mapeamento, ele infelizmente não é tão detalhado, porque ele é uma carta IBGE 1/50.000. Então ela não é tão detalhada quanto deveria. Né? Parece um gasto dessa aí. Tá. Então, o método, né? Bom, eu vou ter que correr um pouquinho, né? Bom, nós fizemos uma metodologia com base no inventário florestal e também em materiais do projeto Biota FAPESP, e escolhemos os fragmentos que tiveram classificados nesses materiais como secundários. Então, bom, isso, como eu disse, por ser uma APA, uma unidade de conservação de uso sustentável, primeiro nós fizemos um inventário das propriedades importantes para a nossa entrada, porque nós precisamos pedir autorização da pessoa, né? Vamos andar no terreno de qualquer um aí, correndo o risco de ser alvejados. Em seguida, as propriedades autorizadas, nós fizemos um reconhecimento, fizemos uma pesquisa informativa dizendo se aquilo, quando tinha sido o último corte, se a pessoa sabia ou se havia algum incêndio, porque isso são informações importantes para saber se aquele fragmento foi ou não perturbado, e somente aqueles que apresentaram estado secundário foram escolhidos para mostrar. Para mastofauna, mamíferos, utilizamos parcelas de areia para identificação de pegadas, registros de pegadas em substrato natural. Então são, na verdade, amostras de areia, que nós fazemos um alinhamento dessas armadilhas de pegada nas trilhas, e também as pegadas que são em substrato natural. Outro método utilizado foi a utilização de armadilhas fotográficas ou as câmeras trapper, né, conhecidas hoje em dia. São câmeras noturnas, sem necessidade da presença do pesquisador ou da pessoa que está estudando, e a visualização direta e também a coleta de vestígios, né? Então fezes, pelos, muitos animais podem ser identificados através desse método. Então nós utilizamos aí 72 dias de câmeras funcionando, um total aí 720 armadilhas noite, dando para nós um esforço de amostra de 1.224 horas de filmagem. Né? Próximo. Então esse é o equipamento, né, cedido aí durante os trabalhos. Aqui nós fazendo a instalação do equipamento, né, dessa forma que é feito. Essa espécie não estava no levantamento. Pronto. Mais um. Então essas são os flotes de areia, né, as armadilhas de pegada. São feitas iscas, né? Como a gente teve pouco tempo de trabalho, é necessário fazer o escamento dessas armadilhas. Então as armadilhas foram estruturadas nessa linha. Né? Por quê? Porque pensamos, bom, quais são as entradas, as possíveis entradas da fauna na APA? São na parte norte, Capuava, parte sul, Itatuba, Ressaca, e aqui é a Cooperativa Agrícola de Cotia, né? E aqui o entorno imediato da Reserva Florestal Morro Grande. Então, utilizamos um ponto de amostras aqui, um ponto de amostras no Ressaca bem abaixo, próximo à área urbana, a região do Itatuba, Capuava, e aqui Tomé. Isso. Bom, registros. 19 espécies de mamíferos. Bastante.
estamos atrás de, aliás, estamos à frente de muitas unidades de conservação e proteção integral. Tá? 19 espécies de mamíferos é um número bem expressivo. Destaque aqui, onça parda, jaguatirica e outros também do gênero leopardos, né, que são os pequenos felinos, e um registro novo para a nossa região, que é o mão pelada. É um animal que não tinha, ele não é tão raro, ele não é tão especialista em ambientes, mas é um animal que não havia na literatura, existe na reserva, mas ele não havia na literatura aqui para é um animal. É o que mais deixa rastro. E é o que mais, o rastro mais fácil. Isso, tem uma mãozinha, né? Próximo. Rato do banhado é um animal exótico, tá? Ele foi encontrado na Cooperativa Agrícola de Cotia, mas ele é um animal que não é da Mata Atlântica aqui, ele é do sul, ele é, na verdade, é do sul da América do Sul, do Cone Sul. Então aqui um pouco, né, eu peço desculpas, tá, gente, eu me alonguei um pouquinho, mas esse é um pouco dos nossos resultados, né? Então aqui a jaguatirica, né, o cachorro do mato, aqui o mão pelada, que eu disse, né, esse animalzinho bem bonitinho aqui, é conhecido como guaxinim também, né, na América do Norte. E esse aqui é um registro super importante, porque é um animal que sofre pressão de caça, que é a paca. Então esse animal foi encontrado aqui num fragmento no Ressaca, muito próximo à zona urbana. É um animal que é desejado pelos caçadores. Próximo. Aqui ficou um pouco escuro, mas é um veado catingueiro, tá? Veado catingueiro. Aqui é a espécie, né? A foto está um pouco escura, mas quando a gente olha a foto melhor, dá para ver. O veado mateiro, né? O veado mateiro ele é maior, ele é um animal de maior porte. Esse aqui. E aqui nós temos o furão, que é um animal, um furão nativo, tá? Não aquele que a gente compra no pet. Esse é o furão nativo, um animal extremamente difícil de ser fotografado, muito tímido, e ele apareceu para nós aqui, dando essa foto dela aqui, né? Esse furão vai ter outro nome chamado cachorro-aú, não é? Eu já escutei algumas coisas, outros nomes, mais no Vale do Ribeira. Cachorro-aú. E aqui essa foto, né, que é o nosso grande prêmio aí, né, desses trabalhos, que é a onça parda dos fragmentos de Itatuba. Então foi encontrado aqui nos fragmentos de Itatuba uma onça parda, provavelmente macho, porque o porte dela sozinha, eu diria provavelmente um macho jovem. Foram feitos registros desse animal também predando tatu galinha, e nós tivemos aí essa bela foto. Eu trouxe isso para vocês terem uma ideia do resultado final. Na verdade, isso é o número de amostras que nós temos pelo número de gêneros, de número de registros que nós temos dentro do intervalo de confiança, que é uma estatística utilizada. Então nós temos ainda uma curva que tende, uma assíntota que tende a se estabilizar, mas ela não se estabilizou. Significa, se tivéssemos um pouquinho mais de amostras, talvez tenhamos novos registros. Avifauna, utilizamos transectos lineares, pontos fixos de gravações, aplicados por duas equipes distintas. A escolha dos hábitats levou em consideração borda de mata, interior de mata, proximidade com o curso d'água de aspecto não turvo. Curso d'água turvo significa algum tipo de contaminação com esgoto doméstico, e uma maior diversidade vegetal aparente. Então essa é a forma de gravação. Aqui o pessoal do registro e na observação direta. Resultado: 119 espécies de aves. Pouco. Dá para ver mais. Dá para se fazer um trabalho melhor, tá? Mas foi bom, não quer dizer que foi mal feito. Mas é possível que tenhamos aí um registro beirando aí as 250 espécies de aves, né?
O que é bom desse registro é que são 46 famílias, né? São 46 famílias levantadas em apenas 72 horas de trabalho de campo. Então nós temos, esse número é muito expressivo, porque isso mostra para nós que existe diversidade, existe, além da riqueza, existe diversidade de espécies. Em especial, destacamos aqui o Schizetus tyrannus, que é o gavião pega-macaco, que nada mais é do que um predador de topo de cadeia, assim como os felinos, mas dos ares, né? Então esse animal também, a presença dele indica que ele utiliza esses fragmentos para alimentação. E ele não come, não é um animal que se alimenta de cães domésticos ou gato doméstico, né? Ele se alimenta de animais silvestres, principalmente primatas. E um registro muito bom de aves, né, que é a borralha, né, o pessoal conhece também, que é uma espécie que acontece em fragmentos, uma espécie com uma característica muito específica. É um nicho bem específico que sofre bastante com a redução de hábitat. Outra curva que nós fizemos para a distribuição de aves, há ainda uma assíntota muito mais não estabilizada do que para mamíferos. Então isso indica para nós, aumente o número de horas, nós teremos uma assíntota regular e estabilizada. Próximo. Por fim, né, chegando ao fim aqui, nós fizemos uma comparação estatística utilizando um índice utilizado na ecologia. Que significa o quê? Nós comparamos os fragmentos. Nós colocamos as informações no software, e esse software, rodamos o software, nós tivemos esse resultado. Que significa o quê? E o fragmento de Itatuba e Ressaca são esse valor variando de 0 a 1. 0, não similar, 1, totalmente similar. Então nós temos aqui Itatuba e Ressaca, uma similaridade bem 0,91, pode ser considerado bastante. Itatuba, em torno imediato do Morro Grande, 0,88. Significa o quê? Que Itatuba e Ressaca são mais parecidos, né? São matas mais parecidas. Enquanto que Ressaca e em torno do Morro Grande, 0,84. Então eu separei esses que são os mais expressivos, né? Mas nós podemos também, por exemplo, pegar aqui o Convento, né? As matas do Convento, elas se parecem mais com as matas do entorno do Morro Grande, é óbvio, eles estão muito próximos. Agora, as matas do entorno do Morro Grande, elas se parecem mais com Itatuba e Ressaca, certo? Itatuba e Ressaca. Então esse é um quadro comparativo das aves. Vamos lá. Considerações finais. Manter um complexo de áreas verdes no local significa trazer abrigo para muitas espécies de fauna. Por quê? Fragmentos de tamanhos variados, próximos uns aos outros, interconectados por uma rede, trazem o que a gente fala que são os stepping stones, ou os trampolins de biodiversidade. O animal pode chegar ao Morro Grande sem ter que atravessar a rodovia. A reserva florestal precisa de uma zona de amortecimento. Se a reserva tivesse uma zona de amortecimento que controlasse a ocupação desses fragmentos, o desmatamento dos fragmentos, seria muito vantajoso para um esforço de conservação. Foram encontrados também exemplares como Itajussara e muitos animais que se relacionam a essas plantas, né, principalmente frugívoros ou aves que se alimentam de frutos, que são os tucanos, o pavão do mato, né, são animais bem interessantes que foram encontrados aqui. Volta. Mais um pra frente. E eu trouxe aqui um assunto final, que nós tivemos o registro de muitos animais domésticos errantes dentro dos fragmentos florestais, que é uma resposta ao efeito de borda. Então, quando você está andando no mato, na mata, né, porque mata é capim, quando você está andando na mata,
à noite ou de manhã, você se depara com cães soltos, cães domésticos. Muitos deles com um comportamento já selvajado, né? E às vezes nós temos fotos de veado catingueiro correndo e 5 segundos depois uma matilha de cães atrás. Então nós temos essa situação. O abandono de animais domésticos é um problema social, a gente sabe. Animais errantes são um problema. A presença desses animais em áreas florestais causa uma diminuição expressiva, um impacto negativo muito grande na diversidade de animais silvestres, principalmente os pequenos mamíferos, né? Porque gato solto no mato come muito animal silvestre, e ovo de passarinho e rato silvestre, né? Come bastante. Isso está bem documentado aí na ciência. Então aqui, os animais são bastante frequentes na API do Rio Verde. Por quê? Porque todos os fragmentos foi registrado através da armadilha fotográfica em alguns bandos de 3 a 5, sinal que eles já estão no mato faz tempo. Então o que a gente colocou? Controlar isso através de uma campanha de conscientização ou então do combate ao abandono, que é um crime, tá? É uma forma de proteger esses fragmentos também. Na minha casa, mais de 15 gravatas. Sim, isso acontece bastante. Vários cuidados podem ser tomados, né? Não só na mata em cima de casa. Bom, utilizar as imagens de satélite foi extremamente importante. A gente conseguiu traçar esses padrões, né, de similaridade. Existe uma baixa densidade local, ou seja, a gente não teve tempo de medir densidade em si de espécies, mas trabalhamos em cima da riqueza, mas entendemos que no futuro o plano de manejo ele pode trazer não só um levantamento de riqueza, mas ele pode trabalhar em cima da diversidade, da abundância, para a gente saber efetivamente quantos tem. Agora nós já sabemos o que tem, mas e quantos? Será que é suficiente? O que é suficiente? Qual é o padrão de abundância? A gente não sabe. Então o plano de manejo pode trazer essas informações. Próximo. Então aqui nós tentamos representar a estrutura da comunidade de fauna, trabalhamos com presença, ausência, ou seja, esse animal existe ou não existe, como eu falei, não em cima da abundância, né? Então, métodos de identificação individual ou estimativa de identidade populacional são necessários para que nós tenhamos novos dados e informações muito mais detalhadas. Os resultados mostram que há uma necessidade de se enfatizar estudos que façam a mensuração dos locais de circulação de fauna. Então, tentando achar esses locais, a gente já identificou alguns, monitorá-los. Isso é importante, monitorá-los, porque aí nós vamos ter um verdadeiro acompanhamento temporal da circulação de animais nesses fragmentos. Eu coloquei, no tocante a mecanismos legais de proteção e zoneamento ecológico, que a área de estudo apresenta em termos de proteção. Quer dizer, deve ser feito o zoneamento, porque sem o zoneamento, o zoneamento ambiental, nós não teremos um efetivo esforço de conservação desses fragmentos. Conservar o maior número de espécies ao longo do prazo, em longo prazo, é o que eu falei, é estabelecer as redes. Entre um fragmento e outro, você tem que ter uma matriz permeável. Não adianta você ter um fragmento aqui e o outro ali, mesmo que eles estejam a 20 metros de distância, você passar uma rodovia no meio. Né? Isso não é interessante. O interessante é se manter redes. Mesmo que eles sejam pequenos, que eles levem a um núcleo maior que é um pouco grande. Movimentação e estabelecimento de alguns animais contribui ao processo de sucessão ecológica. Um ambiente perturbado ele só vai passar para o estágio não perturbado se ele tiver um fluxo de fauna. Se a fauna puder entrar naquele espaço que foi perturbado e levar as sementes, e levar o fluxo gênico. Só assim que os fragmentos eles evoluem, né? Por fim, um serviço ambiental importante é provido.
Quer dizer, esses fragmentos eles dão para nós aqui a manutenção da biodiversidade local. Tá? Ele controla processos ecológicos, ele mantém esses processos ecológicos que são extremamente necessários para a nossa qualidade de vida. Nós não sentimos o serviço da biodiversidade, mas ele é um serviço ambiental prestado pela floresta. E é isso. Desculpem a delonga. Obrigado, Diego. Obrigado, William. Acho que a apresentação de vocês foi bastante rica. Era realmente essa a intenção. Para quem eventualmente ficou um pouco preocupado porque achou muito técnico ou complicado algum termo, a gente esclarece que a apresentação, a intenção realmente é passar informações técnicas, mas que a revista contém um cunho pedagógico, onde está todas as informações transcritas por uma linguagem mais fácil, de mais fácil entendimento, e tem muita ilustração, tem toda uma apresentação pedagógica para facilitar o entendimento dessas informações. De todo modo, para quem quiser realmente informação técnica, todas as informações e relatórios estão disponibilizados no site da SEAI, e a informação aberta que a gente quer utilizar realmente para enriquecer. Antes de dar continuidade, eu queria agradecer a presença também do vereador de Itapecerica, senhor Edicardo Sanguibon, e a presença do jornalista, senhor Márcio Amêndola, do jornal Fato Expresso. É importante falar que esse estudo ele tem uma importância muito grande também para a elaboração do plano de manejo da APA, porque o fato de ter uma lei municipal que decreta a proteção ambiental nessa região demonstra uma importância, mas ele não regulamenta claramente o que pode, o que não pode, como pode ser utilizada essa área. É uma área que tem moradia, é uma área que tem comércio, é uma área que tem uma riqueza ambiental e que isso precisa conviver em paz. A gente sabe que a riqueza natural não precisa ter nenhuma oposição contra a condição social daquelas pessoas que moram ali. Isso tem que ser aliado, até porque tem sido falado incessantemente na imprensa da questão dos recursos hídricos e dos serviços ambientais, que está tudo tão em crise. E talvez essas crises estejam acontecendo em relação à mudança climática, à falta d'água, à extinção de espécies, até pela dificuldade que a gente tem de conhecer o que tem de riqueza, o que tem de bom na nossa terra. Então esse material é enriquecedor em relação aos educadores poderem multiplicar essa informação na área de educação. É importante para toda a parte de autoridade criar políticas públicas que desenvolvam esse desenvolvimento da região de uma forma equilibrada. E então esse intuito acho que a gente está alcançando com sucesso em relação a fornecer essa informação para a sociedade, e a gente espera que isso seja aproveitado da melhor forma. Tem aqui algumas outras observações. Uma informação interessante é que a gente não abriu ainda para perguntas, mas teve algum questionamento em relação às espécies e tudo. É importante enfatizar que todas as espécies que a gente está citando que foram encontradas é fruto de um levantamento de muitos meses, quase um ano, onde os biólogos foram a campo, acamparam, instalaram armadilhas fotográficas, instalaram essas armadilhas de pegada. Então são informações científicas em cima de uma metodologia que foi acompanhada pelo Instituto Florestal. Então é uma questão de informação técnica e não de opinião ou de achismo. Então isso torna o material ainda mais importante. Acho que tudo em ordem. Ao final a gente vai fazer a abertura das perguntas. Eu gostaria agora de chamar o Marcos Sorrentino para fazer uma apresentação. Ele que pode falar melhor do que ninguém em relação a essa parte de educação ambiental. Vai dar uma amarrada nesse conteúdo e como isso pode ser aproveitado aí para a área de educação e meio ambiente. Marcos, obrigado.